O trabalho do arquivista como agente imprescindível no tratamento documental, ressaltando o processo de avaliação para a construção do patrimônio documental, garante a legitimidade documental de um país, já que é a partir do acesso aos documentos que se torna possível a seleção memorial. A construção da memória vai além dos documentos, valendo-se de outro tipo de documentais que compõem o patrimônio de uma instituição, dentre eles documentos provenientes de biblioteca e centro de documentação, entre outros. Para uma memória institucional atingir a eficácia esperada, deve ser fruto de um estudo minucioso, debruçando-se nas características históricas da instituição, deixando de lado propriedade meramente celebrativa. Nessa direção, o tratamento arquivista é imprescindível para embasar a construção da memória institucional. A comunicação pública como parte integrante da máquina pública, a comunicação cumpre um fundamental e decisivo papel no processo da administração pública. Desde a redemocratização do país, a comunicação pública passa por uma constante avaliação pelos profissionais do meio de comunicação, mas principalmente pelos profissionais das assessorias de comunicação governamental. Divulgar a eficiência política pública e transparência na utilização de recursos está em constante ascensão na gestão governamental brasileira. Os órgãos públicos utilizam a comunicação para inserir o cidadão no contexto político e econômico, tanto da cidade, estado ou mesmo da federação. No período do regime militar, entre a década de 60 a 80, por mais que ocorresse movimento de redemocratização e contestação contra o modo de governo, grande parte da população ficou com muito tempo alienada à situação do país. Mesmo com a redemocratização do Brasil, o cidadão ainda não participa das decisões políticas, a não ser que seja obrigado pelo voto nas eleições. Pode-se dizer que a internet e a abertura política do país representaram um avanço da importância da comunicação para uma maior participação da população no cenário político e consequente governamental. As tecnologias de informação e comunicação, de fato, abriram oportunidade para transformar o relacionamento entre governo, cidadão, sociedade civil organizada e empresas, contribuindo para alcançar a boa governança, especialmente na dimensão da transparência. Comunicação pública é um conceito que tem origem na noção de comunicação governamental. A raiz da evolução está na viabilização da democracia e na transformação do perfil da sociedade brasileira a partir da década de 80. As duas grandes referências originais em comunicação governamental do século XX registram viés autoritário. Durante a década de 30, o governo federal definiu política de controle de informação, cujo apogeu se deu entre 39 e 45, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, e uma rede nacional que buscava controlar e orientar. Meios eletrônicos e transparência, a interação do vereador brasileiro com o cidadão e poder executivo. Imprensa durante o regime militar foi organizado. O sistema de comunicação social no âmbito do governo, cujo foco era propaganda e censura. Com o fim da censura e a redemocratização, o panorama mudou. A Constituição de 88, a transformação do papel do Estado, Código de Defesa do Consumidor, a terceirização, desregulamentação, atuação de grupos de interesse e movimentos sociais. O desenvolvimento tecnológico estabeleceram um sistema de participação e pressão que forçou a criação de mecanismos para dar atendimento às exigências de informação e tratamento justo por parte do cidadão em sua relação com o Estado e instituições, do consumidor com as empresas e todos os agentes sociais. A comunicação pública ocorre no espaço formado conforme pelos fluxos de informação e de interação entre os agentes públicos e atores sociais, governo, Estado e sociedade civil, inclusive partido, empresa, terceiro setor e cada cidadão individualmente. Em tema de interesse público, ela trata de compartilhamento, negociações, conflitos de acordo na busca de atendimento de interesse referente a tema de relevância coletiva. A comunicação pública ocupa-se da viabilização do direito social, coletivo e individual ao diálogo, à informação e expressão. Assim, fazer comunicação pública é assumir a perspectiva cidadã na comunicação, envolvendo tema de interesse coletivo. Modelo acima é a simplificação de determinada complexidade para fins discricionários. A proposta do modelo de campo de comunicação pública para a distinção de alguns dos principais atores. Dentro do ciclo de atores cujas ações de comunicação necessariamente diz respeito ao interesse coletivo, a imprensa cidadã, entidade representativa e empresas praticam ações de comunicação de natureza privada e também de natureza pública. O campo da comunicação pública inclui tudo que diga respeito ao aparato estatal, às ações governamentais, partido político, terceiro setor e, em certas circunstâncias, ações privadas.
A existência de recurso público ou interesse público caracteriza a necessidade de atendimento às exigências da comunicação pública. Adota-se como referência para tratar de comunicação pública conceito como cidadania, democratização, participação, diálogo, interesse público, mais poder para a sociedade, menos para o governo, mais comunicação, menos divulgação, mais diálogo e participação, menos dirigismo, são algumas das premissas. A ideia-chave talvez seja de espírito público, compromisso de colocar o interesse da sociedade antes da conveniência da empresa, da entidade, do governo, do ator público. O objetivo central é fazer com que a sociedade ajude a melhorar a própria sociedade. Nesse trabalho de qualificar a gestão do público, a Constituição, a CP pode ser fundamental para identificar demandas sociais, definir conceitos e eixos para uma ação pública coerente e integrada, promover e valorizar o interesse público, qualificar a formulação e implementação de políticas públicas, orientar os administradores em direção a uma gestão mais eficiente, garantir a participação coletiva na definição, implementação, monitoramento, controle e viabilização, avaliação e revisão das políticas e ações públicas, atender às necessidades dos cidadãos dos diferentes atores sociais por obter e disseminar informações e opiniões, garantindo a pluralidade no debate público. Estimular uma cidadania consciente, ativa e solidária. Melhorar a compreensão sobre o funcionamento do setor público. Induzir e qualificar a interação com a gestão e execução do serviço público. Avaliar a execução das ações de interesse coletivo, informações e comunicação. As informações no âmbito da CP podem ser agrupadas para efeito didático nas seguintes categorias. Institucionais, referente ao papel, responsabilidade e funcionamento das organizações. O aparato relativo à estrutura política, serviço, responsabilidade e funções do agente público, poderes, esferas governamentais, ente federativo e entidade, além dos direitos e deveres do cidadão. O que esperar, onde buscar e reclamar. De gestão relativa ao processo decisório e de ação dos agentes que atuam em tema de interesse público. Inclui discurso, meta, intenções, motivações, prioridades e objetivos dos agentes para esclarecer, orientar e comunicar e municiar o debate público. O cidadão, diferente de ator, precisa saber o que está acontecendo em temas relacionados a acordos, ações políticas, prioridade, debates, execução de ações. De utilidade pública, sobre tema relacionado ao dia a dia das pessoas, geralmente serviços e orientações, imposto de renda, campanha de vacinação, sinalização, causa social, informações sobre serviços à disposição e seu uso são exemplos típicos. De prestação de conta. Dizem respeito à explicação e esclarecimento sobre decisões políticas e uso do recurso público. Viabiliza o conhecimento da avaliação e fiscalização de ação de um governo. De interesse privado, os que dizem respeito exclusivamente ao cidadão, empresa ou instituição. Exemplo, dados de imposto de renda, cadastros bancários.